Você que quer aprender a como pintar com aquarela, tem que saber que existem alguns tipos de materiais da aquarela, como por exemplo, aquarela líquida, aquarela em pastilha e aquarela em bisnaga. E no vídeo de hoje a gente vai testar todos esses tipos de aquarela, também com pincéis de reservatório e também aquarelas com tipo de ouro, prata e bronze. Sim, bem diferente. Mas é claro, antes que eu me esqueça, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de testar todas as aquarelas, vamos fazer uma breve apresentação de quais são esses três tipos que eu comentei com vocês. Primeiro, temos aquarelas líquidas, essa aqui é da marca Aqualine. Temos a aquarela em bisnaga, essa aqui da própria Pentel mesmo, tem várias opções de cores aqui. E por fim, temos a aquarela em pastilhas. Essa aqui, geralmente colocadas em estojos, temos duas opções. Essa opção aqui primeiro da marca Van Gogh e também da Sakura Koi, que foi uma das primeiras aquarelas que eu usei há muito tempo atrás. Começando mostrando para vocês aqui as opções de pincéis. Então temos algumas opções de pincéis no mercado, desde pincéis com cerdas, que são esses pelos aqui, a parte onde você usa para pintar mesmo, sintéticos, como por exemplo esse aqui que é sintético e esse aqui, ou cerdas naturais como essa aqui, que normalmente é usada como a crina do cavalo, pelo de esquilo. Então são alguns tipos de materiais mais naturais que são usados. E também temos os pincéis com reservatório. Esse aqui mesmo é um brush da Pentel, que ele é com reservatório de água. Como que ele funciona? Você simplesmente coloca em sua parte mais inferior, essa base aqui, água, se dissosqueia aqui, coloca água, fecha novamente, e quando você vai passando o seu pincel no papel, ele vai soltando aos poucos água, assim para não deixar nada seco. Você consegue utilizar todo o processo da aquarela de maneira bem espontânea. E também você pode apertar para sair um pouco mais de água em pontos mais específicos do seu desenho. Para iniciar nosso teste, vou usar aqui as aquarelas em bisnaga da própria Pentel, desse estojo que eu já mostrei para vocês. E também mostrar um estojo que já tinha há muito tempo atrás, também da própria Pentel. Já percebe que já está bem mais velhinho. E ele era uma outra linha, uma linha um pouco mais iniciante, mas também usei muito eles, até tem algumas pastilhas já faltando aqui, mas usei bastante essa aquarela e eu acho muito boa. É uma aquarela muito prática, porque quando você pega ela tem aí na sua parte interna, obviamente, a parte da tinta, mas ela não é líquida, ela é uma pasta, como se fosse uma pasta de dente. Então vamos colocar no nosso godê, usar o prato aqui para usar como godê e fazer essa experimentação com vocês. Lembrando que as aquarelas em bisnaga, elas são aquarelas mais fortes, então não precisa colocar muita tinta no godê para fazer essa continuação. Sempre cuidado para não exagerar muito, então usar pouca quantidade para render também, né? Para a aquarela em pastilha, a gente nunca vai usar a cor diretamente que está aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, logicamente, a tinta e até mesmo aqui, apertando o nosso pincel com reservatório, vai sair uma gota de água ali. Perceba, saiu a gota. E aqui vocês podem pegar essa tinta com um pouco de água, você vai criando a sua mistura, dissolvendo esse pigmento da tinta. Claro, não é um pigmento tão forte igual a tinta em pastilha, mas mesmo assim você já consegue usar ela para fazer a sua mistura. O interessante do reservatório, que acabei de limpar a ponta para tirar a tinta, você consegue fazer degradês muito mais suaves. Então acaba vindo para cá e você cria esse degradê, porque toda hora fica saindo tinta do seu pincel. Então isso é uma parte muito interessante, você tem um foco de realizar de fato os degradês. Para azul vamos pegar a mesma técnica, molhar um pouco e criar ali a nossa pintura. Perceba, criei ali uma parte bem forte com bastante pigmento, limpei meu pincel e venho aqui dissolvendo essa mistura e dando uma leve apertada no pincel com o reservatório para que ele possa soltar um pouco mais de água. Aí a gente vai criando, percebam, toda hora eu estou limpando o meu pincel para tirar o excesso de tinta para que o degradê fique melhor e mais distribuído. Por último, pegando essa tinta teste com o vermelho, então, pegando bastante pigmento e vou usar diretamente no meu papel. Perceba que ficou até uma camada grossa de tinta ali e ela nem se dissolveu no papel porque tem pouca água. Aqui eu posso apertar meu pincel e vir soltando um pouco mais de água nele. E até mesmo fazer uma cor totalmente sólida, sem usar degradê. E
e até mesmo as misturas de outras tintas. Esse é o momento que a gente testa a qualidade da aquarela. Sempre a qualidade da aquarela é baseada em como ela se comporta no papel, se elas têm uma liberdade no papel e se ela tem uma solubilidade com as outras tintas, se ela consegue se misturar de maneira mais livre, sem ter interrupções entre o encontro das tintas. Sempre as tintas da Pentel conseguem ter um resultado muito surpreendente, positivamente. Então aqui, ó, fazendo esse leve degradê, misturando bem lentamente essa tinta para ficar sempre de uma maneira natural esse encontro, sem parecer algo artificial, uma linha reta, uma linha mais marcada. Perceba, com um estojo desse a gente consegue criar inúmeras variações de cores. Ele aqui tem 12 cores, e isso é mais do que o suficiente para você criar uma infinidade de paletas de cores para criar os seus desenhos. Ele aqui tem 5 ml cada vidrinho desse, mas acaba rendendo muito. Perceba aquele pouquinho que eu coloquei, ainda sobrou no godê. Claro, foi uma área pequena, mas mesmo assim a gente consegue dissolver isso de uma maneira muito ampla e criar variações com esse pigmento que a gente acaba de colocar no nosso papel. Indo agora para a nossa segunda opção de aquarelas, que são as aquarelas em pastilhas. Essas aquarelas normalmente vêm dispostas em godês como esse aqui, com um reservatório, e são muito úteis, são as minhas preferidas porque são muito práticas. Lembra aquele pincel que eu mostrei para vocês, que eu falei assim, esse pincel também é muito bom, é de um godê que eu uso? Então, é desse estojo aqui. Ele vem aqui dentro e encaixa nesse suporte. Muito prático, você tira ele daqui, encaixa, e até essa pontinha dele aqui mais afiada, você consegue retirar o godê superior, e você ganha um segundo godê ali naquela região. Aqui, percebe que acaba ficando um pouco sujo, então sempre cuidado e use um pano para posicionar os godês na sua mesa. Esse tipo de aquarela é mais utilizado para quem vai desenhar em algum lugar um pouco mais rápido, um pouco mais prático, que não tem muito tempo, pelo fato do que ele é algo portátil, se segura aqui na sua mão e você consegue fazer todo o desenvolvimento. Então ele é muito bom para quem vai fazer urban sketcher ou desenhar alguma coisa na rua, levar para faculdade. Então é uma parte da aquarela muito mais prática e que eu super recomendo para todo uso. Como que ela funciona? Ela também pode ser usada com pincel reservatório, mas eu vou demonstrar para vocês agora no pincel comum e também no pincel reservatório daqui a pouco. Como que vocês usam? Primeiro, vocês vão umedecer o pincel de vocês e passar em cima da tinta desejada. Passei em cima da tinta, eu não vou pegar essa tinta e colocar direto no meu papel. Sempre vou vir aqui no meu godê e jogar essa tinta aqui. Peguei dali, joguei aqui com um pouco de água. Por quê? A gente nunca vai utilizar a cor diretamente do godê, porque é uma cor muito artificial, não é muito legal. Então sempre a gente vai fazer o quê? Pegar a tinta do godê e até pode misturar com uma outra cor para criar um tom um pouco mais natural do que a gente vai fazer agora. Porque se a gente somente pegar a tinta do godê e vai lá para papel, fica uma cor muito artificial e isso não é legal. Testando agora, molhando o pincel na água e pegando um pouco de tinta aqui, vamos fazer aqui uma espécie de um degradê também, só que agora utilizando somente a técnica do pincel sem usar o reservatório. Então passei a tinta, coloco mais uma camada mais escura nesse canto, onde que vai ser a parte mais escura, e já venho colocando mais água no final desse nosso retângulo, pelo fato simples de que essa água vai encontrar com a tinta e vai criar uma camada ainda mais suave, valorizando o nosso degradê. Para finalizar, vocês limpam bem o pincel, deixa ele sem tinta nenhuma e vem aqui e passa no final e deixa. Quando ele for secar, cria esse degradê muito suave. Outras técnicas que você pode fazer utilizando também a parte com o pincel reservatório com esse godê. Como assim? Você pode vir aqui também, retirar o seu pincel, vem aqui e escolhe uma cor. Pegar um amarelo aqui agora, que a gente não pegou nenhum amarelo ainda. Perceba, passo ele aqui no meu estojo e devolvo aqui o meu godê, tô apertando no meu dedo para ele sair um pouco de água. A cor tá bem artificial, tá bem aquele amarelo básico mesmo. Então a gente pode vir aqui, ó, com um pouquinho de vermelho, pouca coisa. Mistura para criar um amarelo um pouco mais canário. Já fica uma visualização bem mais natural. Você pode vir aqui também, criar um retângulo totalmente completo e adicionar 2 tons.
um lado o amarelo canário e do outro lado o bordô, que a gente criou para a parte superior. Limpa bem o pincel para tirar todo o resíduo de tinta e aqui você vem passando para tentar combinar essas duas cores, sem deixar uma invadir muito o espaço da outra, para que elas se encontrem, sem ficar aquela linha marcada que a gente tinha combinado. Nisso a gente deixa secar e também utilizar um segundo ponto de fazer um sólido mesmo. Então vou vir aqui, pegar uma cor um pouco mais escura, pegar esse marrom aqui. Por incrível que pareça, aqui é um marrom quase sépia, marrom bem escuro. E a gente pode vir aqui com esse outro godê, misturar e fazer aqui uma forma em perspectiva. Fiz o lado que seria o lado do cubo mais escuro, vou lá no meu godê, tiro um pouco dessa tinta, crio o outro lado. Perceba que pelo fato da tinta não estar totalmente seca, aqui vai criar um leve degradê. Natural mesmo, a tinta vai migrando de um lado para o outro. Soluções: a gente poderia esperar secar, sem problema nenhum, ou fazer isso aqui mesmo e depois alguns retoques. Deixar esse tom um pouco mais leve no nosso desenho. São formas que a gente pode ir trabalhando para criar inúmeras técnicas no nosso desenho. Perceba que eu somente joguei água, um pouquinho suja de tinta e deixo ali secar. Até posso vir com o pincel, dar alguns toques para tirar o excesso da água, porque até facilita na secagem, irá secar mais rápido. Agora vamos testar as aquarelas líquidas. Essa aquarela aqui da Aqualine faz mais de 7, 8 anos que eu comprei elas, faz muito tempo. Tanto que, quando eu fui tirar elas do armário, ela estava totalmente sem líquido, somente o pigmento. Porque a água, mesmo com ele fechado, ela acabou evaporando, por muitos e muitos anos fechado no armário, acabou evaporando esse líquido e ficou somente o pigmento. Para isso eu joguei mais um pouquinho de água e misturei com o pigmento para soltar essa tinta que já estava totalmente seca. E aqui vamos pegar algumas cores. Primeiro, esse vermelho. Percebam que a aquarela, quando ela é líquida, ela é muito pigmentada. O pigmento dela é muito forte. Para isso, sempre vamos pegar pouca quantidade, colocar no nosso godê, água e dissolver. Ela sempre tem uma força muito grande, então é um cuidado que a gente sempre tem que tomar na hora de fazer nossos desenhos. Aqui, pelo fato de já ter evaporado a água e eu ter colocado um pouco mais de água, ela acabou ficando com um tom levemente rosado, mas é comum, pelo fato de ter muito tempo ali guardada. Um ponto muito legal, que eu sempre gosto da aquarela líquida, é que ela consegue ter um cobrimento no papel muito bom mesmo. Tanto que às vezes, quando você usa aquarela líquida, nem parece que é aquarela, parece que é um marcador pós-seco, porque ela fica tão homogênea, tão limpa, tão lisa, que é algo assim surpreendente. Por quê? Tem uma explicação lógica, porque a sua mistura é fabricada em fábrica, né? Então não tem como ficar levemente pontilhada em alguns lugares com um pouquinho mais de pigmento que o outro. Então ela tem que ser totalmente homogênea. Testando aqui mais uma cor, a nossa cor azul, quase um violeta. Também colocando no nosso godê, fechando e colocando um pouco de água aqui. É uma opção bem econômica porque ela dura muito mesmo. Percebam, quando eu vou passar no papel, ela começa a ter uma composição bem homogênea. E forçando aqui um degradê ao lado desse azul, pegando com água, passando em seu final. Forçando aqui um degradê, pegando mais um pouco de tinta e jogando no final. E dando aqueles retoques, de leve toques no nosso desenho, para finalizar essa mistura. Percebam o azul ao lado, como ficou totalmente leve. Esse aqui do lado também vai ficar, só vamos esperar secar para vocês perceberem essa diferença. Um detalhe legal que vocês podem ver: na nossa mistura da bisnaga, que já está seca, olha o resultado. Mesmo a gente utilizando duas cores, percebam que interessante ficou esse degradê. Ficou um degradê meio com aspecto de fogo, meio mistura diferente. Então perceba que opções interessantes que a gente pode criar. Nesse de cima, a gente percebe um degradê um pouco mais suave, por ser a mesma tonalidade. E aqui, duas cores diferentes, que dão esse contraste um pouco mais marcante. Outras opções que eu também quero mostrar para vocês é as opções de pastilhas com umas cores um pouco diferentes. Como assim? Começando pelo mais básico mesmo, uma pastilha em tonalidade preta,
em cobre, em ouro escuro, em prata e também em ouro claro. Pra você que está confuso, essas pastilhas que eu acabei de mostrar para vocês nada mais é do que as pastilhas que ficam aqui dentro. Então você pode comprar elas de forma avulsa, como essa também. Você pode tirar essa parte daqui, como aqui, ó. Você pode vir com o seu pincel, que esse aqui já é próprio para isso. E aqui você pode puxar e ele vai sair esse reservatório. E ali você consegue trocar e comprar uma pastilha nova somente para repor uma cor, em vez de ter que trocar o teu estojo inteiro. Aqui, vou mostrando para vocês. Primeiro a gente vai ter que abrir pela lateral. E aqui dentro, de uma forma bem fofa, vai sair uma mini pastilha para usar nosso desenho. Utilizando aqui algumas cores mais diferentes. O preto não vou testar, porque o preto já é o preto mesmo. Só que cores diferentes como cobre, prata e ouro. Temos duas opções de ouro, um ouro mais claro e um ouro um pouco mais escuro. Em todos aqui, a gente vai pegar o nosso pincel, dar uma leve molhada na nossa água, passar aqui em cima da nossa pastilha e colocar no nosso papel. E vamos ver se de fato tem uma aparência de cobre, prata e ouro. Já logo de cara a gente percebe que ele tem um leve brilho, um certo glitter em sua composição. Obviamente para dar esse tom aí de uma joia preciosa, de material brilhante. Novamente aqui viciado no degradê, estou fazendo mais um degradê. Em pontos positivos, gostei muito da solubilidade dele, da mistura dele com a água, muito boa mesmo. Não fica marcado o desenho, porque às vezes essas tintas que tem uma cor um pouco diferente, como essas mais exóticas como prata, ouro, costumam ser um pouco artificiais demais. E essa aqui eu gostei bastante do resultado. Partindo para a cor prata, soltando primeiro o pigmento em cima da nossa pastilha. Essa aqui bem brilhosa. Não sei se na câmera vai dar tanta diferença por causa de ser uma cor bem clara, mas olhando assim ao olho nu, a gente consegue perceber uma diferença grande, fica bem bonito no desenho. E de fato tem muito glitter para conseguir dar esse tom bem brilhoso. Também temos nosso ouro claro, que de fato é bem claro mesmo, e puxar para o nosso degradê. Achei até claro demais, aí um ponto negativo, essa tonalidade, achei bem até claro demais. Tentar pegar um pouco mais de pigmento para ver se resolve isso. De fato é a cor dele mesmo, uma cor bem clara. Segue muito fiel ao seu nome, um ouro bem claro. E agora nosso ouro escuro, esperar que tenha uma cor forte, como foi o cobre foi uma cor bem forte ali. Isso aí sim, esse tem uma cor bem presente. Percebe que entre essas cores, o que mais se destaca na verdade é a cor cobre. É uma cor que tem uma presença bem forte mesmo. E é que teve um resultado mais surpreendente. E perceba alguns detalhes que eu comentei com vocês. Olha o degradê dessa cor de aquarela líquida. Que degradê leve, suave, limpo. Então, as cores, quando são líquidas, elas conseguem ter uma tonalidade, uma aparência praticamente de marcador. Fica muito simples, fica muito leve. E é um ponto muito positivo da aquarela líquida. Na aquarela em pastilha seca, a gente obviamente cria aqui algumas texturas um pouco diferentes, mas na maior parte das vezes com intenção mesmo. A gente nem esperou secar para fazer outro lado. Então são opções de texturas que a gente pode ir criando, principalmente nessas com textura de degradê e combinações de cores que fica um resultado muito interessante. Toda essa conclusão que a gente fez aqui, obviamente, foi baseada em experimentação de cores, algumas técnicas, não tanto aprofundado em questão de técnicas. Mas se você quer se aprofundar de fato nisso, ter conteúdos sobre como desenhar, questão de perspectiva, luz e sombra, a gente tem aulas semanais gratuitas aqui no YouTube e também lá no Instagram, onde a gente faz temas variados sobre desenhos, mobiliários, cenas internas, cenas externas, então sempre é um ponto a ficar atento. Também sobre toda a parte de fazer cenas, ambientes, perspectiva, a gente tem conteúdo também aqui no nosso link da descrição de guias gratuitos, aulas, então vale super dar uma conferida no link da descrição. E qual dessas opções que você mais gosta de usar? Aquarela líquida, pastilha ou em bisnaga? Eu já deixo aqui meu voto. Aquarela em pastilha são sempre muito mais práticas, muito fáceis de levar para qualquer lugar, muito duradouras para qualquer tipo de desenho. Uma pastilha ali dura muito tempo. Mas eu quero saber de você, qual dessas três que você mais gosta de usar ou que sente vontade em aprender a usar e a comprar uma dessa. Como eu sempre falo, esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos, então eu peço que se inscrevam aqui no canal e também curtam esse vídeo, porque sim, é um conteúdo de coração, mas dá ali umas horinhas para serem feitos para vocês. Mas semana que vem
tudo dando certo, teremos mais vídeos aqui no nosso canal. Agradeço por todo mundo que ficou até aqui no finalzinho do vídeo. E pra quem ficou, vai na descrição e vê ali que a gente tem um guia gratuito pra quem ficou até o final. Até mais, tchau, tchau!